Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Prazer para quem não me conhece, sou a Gabi Almeida. Bem-vindos ao meu canal. E hoje eu meio que vim gravar um vídeo de conversa, de desabafo, de esclarecimentos, enfim. Vai ter de tudo um pouquinho nesse vídeo. Então, se você quiser conferir, depois a vinheta. Bom, gente, eu prometo a vocês que eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu criei esse canal com o intuito de meio que guardar recordações, guardar momentos, de, claro, compartilhar esses momentos com outras pessoas que tenham interesse, mas o principal é meio que registrar um pouco do que eu tô sentindo ou do que eu tô vivendo, até pra mim mesma poder ver depois. Eu amo ver os vídeos do meu canal e tipo falar, nossa, que delícia, eu vivi isso. E acabou que eu fiquei um pouco ausente aqui por conta de várias circunstâncias que eu vou explicar agora nesse vídeo. Bastante coisa mudou, em todos os aspectos. E eu meio que vim desabafar. Depois que a gente casa, ou quando a gente cresce, no caso, a gente meio que acaba mudando o nosso círculo de amizades. Por exemplo, quando a gente estuda, é adolescente, seus amigos são sempre perto de você, vocês estudam juntos, dormem na casa do outro, e depois que cresce com a vida adulta, isso meio que não é mais possível. Cada um segue o seu rumo, uns vão morar longe, outros trabalham, então não é aquela coisa de sempre. E eu vi no meu canal uma oportunidade, talvez, de eu me encontrar, de eu ser a minha amiga e de achar bons amigos que queiram e que entendam esse meu novo ciclo, diga-se assim, essa minha nova etapa de vida. Quando eu apareci aqui pela última vez, teve alguns outros videozinhos, mas nada explicado, né? Mas a última vez que foi quando eu dei um aviso pra vocês que a gente ia se mudar pra Cosmópolis, eu não expliquei direito o porquê, o motivo. Antes de eu casar, antes de eu conhecer o Gabriel, eu era regente do Ministério Infantil aqui da minha igreja, da igreja onde eu estou indo hoje. E uma vez usou um preleitor, um pregador no caso, e falou comigo, me chamou e falou que Deus estava mandando me dizer que ele ia mandar um vendaval muito forte na igreja, que eu ia passar por um momento muito difícil, muito ruim, e que ainda assim, mesmo passando por esse momento, que era para eu ser fiel, que não era para eu sair dali, porque ali era o lugar onde Deus queria me usar, era ali onde Deus tinha planos para mim. E realmente veio esse vendaval, aconteceu algo que eu fiquei muito chateada. Eu saí do grupo das crianças, eu jurei que eu nunca mais ia querer trabalhar com criança na minha vida, dei tudo que eu tinha embora e eu me afastei da igreja. Não queria mais ver essa igreja de jeito nenhum, não queria ver mais crente nem pintado de ouro, sabe? Pelo menos os crentes da igreja onde eu ia. E eu sabia que eu estava errada. Mais uma vez, uma menina disse pra mim, a Vitória, não sei se ela vai ver esse vídeo, mas ela me disse que quando a gente é escolhido, quando a gente tem chamado, a gente pode até ir pra longe. Deus vai dando corda e chega um momento que ele puxa. E foi o que aconteceu comigo. Eu casei com o Gabriel, aliás, conheci ele, namoramos, casamos, vocês já conhecem a história. E mesmo meio que estando afastados, a gente sempre deixou Deus no meio do nosso relacionamento. A gente orou pra namorar, orou pra casar e Deus foi cuidando da gente mesmo sem a gente merecer. Acabou que a gente foi morar em Campinas. Depois do nosso casamento, a gente meio que tava se sentindo muito grato por tudo que Deus tinha feito na nossa vida. A gente sentiu na obrigação de voltar para a igreja, de reconciliar nessa nova etapa, sabe? De firmar o nosso casamento de fato na rocha. Fomos em várias igrejas e a gente não se sentiu bem em nenhuma, não se encaixou em nenhuma e a gente não conseguia firmar lá. E começaram a acontecer alguns problemas. Por exemplo, o trabalho do Gabriel era um trabalho bem complicado em questão de salário, em questão da carga horária. Tipo, ele chegava em casa, eu tava dormindo e ele saía para trabalhar. Eu tava trabalhando, então a gente basicamente não se via. O salário também não era muito bom, acho que eu até já falei do salário, né? O trabalho em si. Teve várias vezes que ele chegou em casa passando mal por conta de insolação e tudo mais.
E começamos a ter problemas também com o vizinho, o aluguel estava muito alto, porque o custo de vida em Cosmópolis é alto, e eu comecei a me sentir muito mal, com saudade da minha família, dos meus amigos aqui, eu me sentia muito sozinha. Inclusive, foi nessa época que eu resolvi criar o meu canal, pra meio que sanar isso em mim, meio que esse vazio, isso de eu me sentir sozinha. E aí eu comecei a ver casas pra cá, pra Cosmópolis, vi que o custo de vida era bem melhor, tipo, casas do mesmo tamanho que a nossa tinham um aluguel, tipo, uma diferença absurda. E meu pai também tinha casa de aluguel aqui, então a gente preferia pagar aluguel pra ele e ainda ia sair mais em conta do que a gente pagava lá. Meu copinho, gente, do Ministério Infantil. Enfim, nós começamos a orar, pedir a Deus confirmação, porque muita coisa estava em risco. A gente ia ter que se mudar de uma cidade para outra, querendo ou não, isso dá gasto. Ia ter que conversar com o dono da casa, porque não tinha vencido nosso contrato ainda, então provavelmente a gente ia ter multa para pagar. O Gabriel ia ter que pedir conta do trabalho, sair com uma mão na frente e outra atrás, porque o trabalho dele era basicamente impossível eles mandarem embora, não mandava ninguém embora, você tinha que pedir conta, entre outras coisas. Mas aí a gente foi orando, Deus foi provendo tudo, foi cuidando de tudo. Ele conseguiu fazer acordo no trabalho, então ele ia receber os direitos dele, o serviço do seguro-desemprego, a gente não ia ficar totalmente na mão. O dono da casa também super entendeu a gente, não cobrou multa nem nada. Tudo foi se encaminhando. O meu pai, liguei pra ele pra ver se a gente poderia morar na casa, pagar aluguel, né? Pra ele falou que jamais queria cobrar aluguel da gente, que o tempo que ele ia dar a casa, no caso essa casa que a gente mora, para nós morarmos, para a gente construir a nossa vida, construir a nossa casa, enfim, não iria precisar pagar aluguel para ele, o que também já era uma grande vitória. E a gente continuou orando, orando, até que um dia eu tive um sonho. Eu não costumo sonhar, não tenho o hábito de sonhar, e quando eu sonho, raramente eu me lembro o que foi que eu sonhei. Eu me lembro completamente, como se fosse ontem. Eu sonhei que eu vinha para Cosmópolis visitar minha mãe, normal, morando lá em Campinas, e aí eu ia na igreja com ela, que é a igreja que eu congrego hoje. E aí eu ia pro banheiro, passar mal, vomitar, e aí quando eu saía do banheiro, eu trombava com um pastor. Um pastor, não é o meu pastor atualmente, mas era um pastor que eu conheço. E aí eu pedi desculpa, ai pastor, desculpa. Ele falou assim, não, tudo bem, filha. Eu sei que você tá passando mal, por isso você bateu de frente comigo. Eu falei, como que o senhor sabe, pastor? Aí ele falou, não, é porque Deus está me mostrando que você tá passando mal porque você está grávida. Deus manda te dizer que ele vai te dar um filho. E que não é para você ter medo da situação e nem da condição, porque Deus vai prover tudo, não vai faltar nada, nem para você, nem para o seu filho e nem para sua família. Porém, você precisa estar na posição e na direção dele. Se você fizer a obra dele, se você seguir os caminhos dele, nada vai faltar para você e para sua família. E aí eu saía correndo e chorando desesperada, e eu encontrava com várias irmãs antigas, sabe, do ciclo de geração, as irmãs assim, sábias que eu conhecia da minha infância, e eu me deparava com elas chorando de me acabar. Aí elas vinham, me abraçavam, perguntavam por que eu tava chorando. E aí eu disse que é porque o pastor falou que eu tava grávida e tudo mais, e que não era possível. Eu tomo remédio, não sei o quê. E aí elas falaram assim, se o pastor falou que você tá grávida, é porque você tá. Não precisa ter medo, não precisa fugir. Aí eu falei, mas eu tomo remédio. Aí eu tirava o remédio do bolso e mostrava pra elas a cartela. E tinha apenas uma pílula nessa cartela de remédio, né? Aí elas falaram assim, se você toma, então por que tem essa daqui? Aí eu falei, é porque essa é que eu tenho que tomar hoje, é a última pílula. E nisso eu acordei. Só que eu sempre quis engravidar, sempre quis ter um filho, eu sempre quis ser mãe, sempre foi um sonho, principalmente depois que eu casei. Só que no nosso primeiro ano de casado, primeiro por não ter condição e segundo porque era muito cedo, o Gabriel não queria ainda. Mas enfim, vou chegar nesse ponto.
Eu tomava remédio mais por conta dele, tanto que era ele quem ia me dando o remédio, tipo, pra eu não esquecer, pra não correr o risco, todo dia ele me dava o remédio, então eu nunca tinha acesso, tipo, a quanto tinha na cartela, quando tava acabando, porque era ele quem me dava. E aí eu acordei desse sonho e eu fui olhar a cartela de remédio e eu vi, tinha exatamente uma pílula. E era a pílula, a mesma, no mesmo lugar que eu vi no sonho. Aí eu já fiquei meio assim, acordei o Gabriel, era umas 6 da manhã. E aí eu falei, amor, eu vou te contar um sonho, porque eu não costumo lembrar do que eu sonho. Então, se eu esquecer, pelo menos você já sabe. Aí eu contei pra ele falou assim, não, amor, deve ser coisa da sua cabeça e tudo mais. Mas eu não estava com isso na cabeça. Aí eu orei e pedi pra Deus para que, se fosse algo dele, se fosse de fato uma revelação ou um sonho importante, se ele estivesse tentando me mostrar algo, para eu lembrar do sonho, porque eu geralmente não costumo lembrar de sonho nenhum, mas se não, para ele tirar da minha cabeça. Então eu dormi, acordei, já eram umas 10 horas da manhã e eu não conseguia tirar o sonho da minha cabeça. E aí eu mandei mensagem para minha mãe, contei o que aconteceu e ela nem me respondeu, só visualizou. Aí quando foi à tarde, ela me encaminhou o áudio do pastor, que é o pastor que eu tinha sonhado. Ela contou o sonho para ele e aí ele falou para ela, falou assim, olha, fala para ela que isso não foi um sonho, isso foi uma revelação de Deus. De fato, Deus vai dar um filho para ela. Porém, é aquilo que ela falou, é aquilo que ela sonhou. Ela tem que se colocar na posição, ela tem que fazer a obra de Deus e ser fiel com ele. E a gente, nesse caso, estava orando para Deus preparar as coisas, confirmar ou não da gente vir para Cosmópolis. E a partir desse dia eu senti no coração mais desejo ainda de vir para cá. E eu falei para Deus que se nós viéssemos, se desse tudo certo, se Deus de fato preparasse, abrisse as portas, que eu ia voltar para a igreja, da qual eu não devia ter saído, que eu ia me firmar e que ia fazer a obra dele. E depois disso, tudo aconteceu tão rápido. A gente veio para Cosmópolis, Deus deu condição, tudo mais. Nós fomos para a igreja no domingo. Nós mudamos na sexta. Aí o Gabriel ficou sábado e domingo aqui em casa. Na segunda ele voltou para Campinas porque ele tinha mais uma semana de aviso prévio. E aí quando ele voltou na segunda, tipo, ele tinha acabado de sair, eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista de um currículo que eu tinha mandado, cadastrado, no caso, há 2 anos atrás, que era uma vaga para aqui, para Cosmópolis. Para Cosmópolis não, para Jaguariúna, mas só pegava pessoas que morassem em Cosmópolis, ia fazer entrevista na terça, na quarta fui fazer exame médico, na quinta fui abrir conta, levar os documentos e na sexta eu comecei. E no domingo, que foi quando o Gabriel veio de fato, que acabou lá o trabalho dele, a gente foi na igreja, aí conversamos com o pastor conversou com a gente. Quando foi na outra semana, ele veio falar que Deus tinha tocado no coração dele para colocar a gente como líderes do Ministério Infantil. E aquilo para mim foi um choque, porque eu jurei que eu nunca mais, nunca, nunca, nunca mais ia trabalhar com criança e de repente tava aquele ministério na minha mão e como líder, coisa que eu nunca imaginei. Então Deus meio que foi encaminhando. A gente assumiu o ministério infantil, se firmou na igreja, estamos indo. Não é um ministério fácil, é um ministério muito difícil, é um ministério muito gratificante. Não tem nada melhor do que ver as crianças crescendo, evoluindo na palavra de Deus, se firmando na rocha. Porém, é um ministério que suga da gente um pouco, porque é um ministério que é um pouco desvalorizado pelas pessoas e por todo mundo, no caso. Então não é fácil, não tem sido fácil. A gente tá se desdobrando, mas a gente percebe o quanto Deus tem cuidado da gente. Depois, logo, logo depois, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei no trabalho durante um período. Aí, assim que eu saí, foi pro congresso das crianças, eu não pedi conta, acabou que me mandaram embora, e foi bem na época do congresso. Aí, passando o congresso, ainda já abriu as portas pro Gabriel. Ah, não teve um mês que faltou algo pra gente. É, na verdade, teve um mês que faltou as coisas básicas e, tipo, eu tava anotando que tava faltando em casa e eu falei pro Gabriel, vamos lá no banco, vamos fazer um empréstimo do limite
pra fazer compra, porque não vai rolar, tipo, tá faltando coisa básica, tipo arroz, óleo. A último que tem é o que eu vou colocar agora na panela. E aí eu fazendo a listinha, chegou uma irmã da igreja, tipo, com a listinha, com tudo que eu tinha colocado na lista. Então, desde o primeiro momento que a gente pisou aqui, que a gente assumiu as crianças, Deus tem cuidado da gente em todos os mínimos detalhes. Eu não tô trabalhando mais registrado, mas eu tô trabalhando de babá, tô prestando um concurso, ano que vem eu pretendo voltar a estudar. E Deus tá cuidando. O Gabriel começou a trabalhar, graças a Deus, ele tá gostando muito do trabalho dele. Foi indicação, inclusive, de uma menina da igreja. Ele entrou como ajudante geral de carga e descarga, depois foi para vendedor, agora já está como auxiliar de escritório. Então, eu percebo o tamanho da bondade, da fidelidade, do cuidado de Deus para com a gente. Mas o que está ardendo muito no meu coração é a questão de ter filhos. Depois disso, tipo, como era algo que eu já queria há um bom tempo, porém o Gabriel não queria ainda, eu meio que respeitei a vontade dele. Só que aí depois desse sonho, depois dessas coisas, nós conversamos no começo do ano e decidimos que esse ano a gente ia ter um filho. Então eu parei de tomar remédio e a gente resolveu deixar vir. E tem um tempo de espera que é natural e tudo mais, que é um ano, se eu não me engano. Porém, eu comecei a ter alguns probleminhas e fui no médico essa semana e o médico falou que pelo tempo que a gente tá sem tomar remédio, pelo tempo que a gente tá tentando, já era pra gente ter conseguido ter um filho. E se não veio ainda, e pelos meus sintomas, o que eu tô sentindo, provavelmente temos algum problema com fertilidade. Ou eu, ou o Gabriel. E isso meio que me abalou muito, tipo, muito mesmo. Porque é o meu sonho e eu sei que tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo de Deus e tudo mais, mas acho que talvez seja um pouco que ingratidão da minha parte de querer questionar Deus por isso ou de querer apressar Ele, sendo que tudo que Ele fez no tempo dele na nossa vida deu certo até então. Mas eu não tô me sentindo muito bem com relação a isso. Tipo, não tô legal. Eu cheguei num ponto em que eu me sinto meio que incapaz de ter um filho, entendeu? Tipo, como se todo mundo no mundo pudesse ter ou pudesse alcançar essa graça e eu não. Como eu disse, o meu canal é para compartilhar e para registrar também momentos que eu tô passando. Quem sabe mês que vem, ou ano que vem, ou daqui 3 anos, eu tô com meu presentinho no braço e mostrando pra vocês que, tipo, só tinha que esperar o tempo certo e que todo o sufoco que eu passei, tudo de ruim, o tempo de espera, no caso, valeu a pena. Mas por enquanto eu não tô me sentindo muito legal com isso. Confesso pra vocês, tipo, ontem eu chorei muito, hoje também. E eu meio que não tenho com quem conversar a respeito disso, porque meus amigos, o Gabriel, todo mundo fala que só tenho que esperar o tempo de Deus, que na hora certa vai vir, que eu tenho que me acalmar. Mas acho que só quem passa mesmo, sabe? Tipo, quem passa por essa fase de tentante sabe como é. Então eu me sinto mal por não conseguir engravidar e me sinto mal por pensar que talvez não seja o momento certo de engravidar e por isso eu não consegui. Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na vida do meu marido, na vida da minha família e tudo no tempo dele, tudo no momento dele, tudo da forma como ele quis. E por mais que eu não tenha entendido nos momentos, eu meio que entendi depois. E eu tô nessa fase de não tá entendendo o que tá passando, o que tá acontecendo comigo, sabe? Eu me sinto muito mal por não ter conseguido engravidar ainda. Me assustou muito
o fato do médico ter falado que pode ser que nós temos algum problema de infertilidade, eu sei que isso não é nada pro Deus que nós servimos, mas querendo ou não, abala a gente um pouco. E acho que eu precisava desabafar, falar disso um pouco com alguém. As poucas pessoas que seguem o meu canal, acredito que são pessoas que gostam de mim, que me querem bem, então eu decidi compartilhar com vocês. E, e é isso. Tudo pertence a Deus. O meu bebê e o bebê do Gabriel vai vir no tempo certo. Creio que Deus ele prometeu pra gente e ele vai cumprir de fato, sabe? Eu só preciso ter um pouco mais de paciência e de confiar um pouquinho mais nele. Então, o meu canal agora tá nessa fase de tia, de criança, de líder de grupo de ministério infantil, de esposa tentante e ao mesmo tempo de reflexão, de desabafo, porque é um momento em que eu acho que eu preciso muito, porque às vezes eu não consigo desabafar ou me abrir ou mostrar ou demonstrar para alguém a forma como eu me sinto ou o que eu tô passando. E talvez assim eu consiga. Então é isso. Deus tem cuidado da gente, nós vamos ter um baby, pelo menos nós queremos ter um baby. Pode ser que ele venha esse ano não dá mais tempo. Pode ser que ele venha o ano que vem, pode ser que ele venha no ano depois do ano que vem, pode ser que ele venha daqui 3 anos, 4, 5. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas eu tenho fé que esse vai ser mais um dos milagres que Deus vai operar na nossa vida. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Se alguém assistiu até aqui, eu pretendo voltar a gravar. Comprei um celular novo, então agora eu tenho câmera. Então, eu pretendo gravar mais vídeos pro canal. Acho que eu vou tentar compartilhar um pouco mais esse momento que eu tô vivendo com vocês e comigo mesmo. Porque eu sei que lá na frente eu vou ver todos esses vídeos e vou falar, valeu a pena. Realmente Deus fez presente, Ele cumpriu, Ele fez a vontade dEle, do jeito dEle e foi melhor do que a minha vontade, tá bom? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, ativa as notificações, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.